Estudo de número 97, Mateus, capítulo 21, versículo 33 ao versículo 46. Mateus 21, 33 a 46. Esse é o nosso estudo de número 97 no livro de Mateus. Mesmo sentados, vamos ler juntos? Mateus 21, 33 a 43. Leamos. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos, em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Tudo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas a respeito deles que Jesus falava, e conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Senhor Deus, a Ti pedimos que nos abençoes no estudo da Tua palavra. Abençoe-nos com entendimento, com esclarecimento, mas também com fé no que a Tua palavra nos diz. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, aí a sequência do estudo, né, nós temos seguido. Nós estamos estudando essas três parábolas que tem como introdução o capítulo 21, do versículo 23 a 27, né? E também o ocorrido com a figueira sem fruto, né? Então aí segue essas três parábolas que falam sobre a resistência ao rei, né? Os líderes religiosos e o povo resistiram a Jesus, eles não creram em Jesus, né? E hoje então veremos a parábola dos lavradores maus. Então, uma introdução aí. A parábola que nós passamos a estudar lança ainda maior luz sobre a questão do que aconteceu com a figueira. Lembra lá da figueira que foi amaldiçoada, lá no capítulo 21, de 18 a 22? Então, quando nós olhamos aqui essa parábola, ela aponta ainda mais para aquela situação da figueira, mostrando que aquela figueira representava Israel, que havia recebido todas as condições para frutificar, para responder a Jesus com fé. E, no entanto, quando receberam a Jesus, quando Jesus veio, não creram em Jesus, não tiveram fé em Jesus, né? O fruto que
Israel deveria apresentar era a fé em Jesus. Assim como a figueira, o fruto que ela deveria apresentar era figo, mas não tinha. Então, da mesma forma, não tinha fruto em Israel, não havia fé em Israel a respeito de Jesus, crendo em Jesus como Messias, né? Então, não se esqueça aí da ligação dessa parábola com a figueira, com o ocorrido com a figueira, né? E nessa parábola também, Jesus Cristo, ele foi enfático, ele foi claro, ao mostrar a incredulidade dos líderes religiosos e a sentença, né, as consequências dessa incredulidade, a sentença severa que Israel haveria de sofrer por não ter crido em Jesus, né? Então, nessa parábola, Jesus não deixou nada suspenso, ficou bem claro de quem que ele estava falando, né? Tanto que você pode ver lá no versículo 45, que os fariseus e os sacerdotes entenderam que era a respeito deles que Jesus estava falando. Jesus estava falando dos líderes religiosos, né? Primeiramente dos líderes religiosos e também do povo, mas o foco aqui era os líderes, eram os líderes, né? Então, algumas semelhanças e algumas diferenças entre a primeira e a segunda parábola, né? A primeira parábola é a parábola dos 2 filhos, e a segunda parábola aqui é a parábola dos lavradores maus, né? Em ambas existe uma vinha, então você pode ver que nas duas você vai encontrar a figura da vinha. Em ambas também Jesus condena os principais sacerdotes e fariseus, e vai fazer o mesmo também com a terceira parábola, né? Veremos isso semana que vem. Mas há algumas diferenças entre as duas parábolas, né? A segunda é bem mais extensa e detalhada, né? O ensinamento ela é bem mais extensa e bem mais detalhada e com mais detalhes no ensino a respeito do que Jesus queria mostrar àqueles homens, né? Na primeira parábola, o rejeitado é João Batista. Na segunda é o próprio Senhor Jesus. E isto não só por parte dos líderes religiosos, mas também por parte do povo. Então a gente vê essas duas diferenças aí. Isso é a título de introdução, né? Vamos lá para a parábola então. A parábola dos lavradores maus. Os versículos 33 a 39, essa parábola, nós temos a parábola propriamente dita, né? Ela ecoa uma outra parábola do Antigo Testamento, lá em Isaías capítulo 5, de 1 a 7. Ainda que nós possamos ver alguns entendem que essa parábola que Jesus contou é uma extensão daquela lá de Isaías, ou é a continuidade daquela de Isaías, né? Existem diferenças entre elas, né? Quanto à lição central de ambas, se você ler depois lá em Isaías, você vai ver. Vemos que há concordância, né? O que as duas parábolas, tanto a de Isaías quanto essa que Jesus conta sobre os lavradores maus, o ensino central das duas é o mesmo, né? O Senhor Jesus estava condenando a incredulidade dos líderes religiosos. Isaías também estava condenando a incredulidade do povo, que também não respondeu com fé, né, a Deus, mesmo tendo recebido todas as condições para isso, né? Quando a lição, das 3 parábolas que nós temos aqui nesse trecho, a parábola do filho pródigo, a parábola dos 2 filhos, a parábola dos lavradores maus e a parábola das bodas, que nós veremos semana que vem, somente essa, a parábola dos lavradores maus, aparece em Lucas e em Marcos, né? As outras duas não aparecem, né? Mas e aí nós lembramos já de um alerta que nós já fizemos, nós devemos tomar cuidado para não alegorizarmos o significado da parábola, ou seja, nós não devemos ficar buscando em cada detalhe da parábola um significado, senão a gente vai ter problema, né? Por exemplo, a Bíblia fala, o Senhor Jesus fala que esse homem, o dono da casa, ou o dono da propriedade, né? Ele representa aqui o próprio Deus Pai,
Não há problema em nós vermos no que aconteceu com esse homem, o mesmo que aconteceu com Deus em relação a nós. Em relação a Israel, em relação a Israel. Né? Deus havia feito uma aliança com Israel. Da mesma forma que esse homem aqui havia construído uma vinha. Né? No próximo slide aqui eu vou mostrar para você, está aí na sua folha, as semelhanças entre a pessoa aqui do dono da vinha e a pessoa de Deus. Eu vou entrar em detalhes mostrando as semelhanças. Então, por enquanto, só quero chamar a sua atenção para as diferenças. Por exemplo, é dito que o dono da casa, ele conjecturou. Por exemplo, ele fez uma conjectura. Ele imaginou. Né? Depois que ele mandou os servos foram espancados, foram expulsos, aí ele falou assim, no verso 37, ele mandou o próprio filho dele e pensou, a meu filho respeitarão. Então esse homem aqui, o dono da vinha, ele tinha uma esperança de que o filho dele fosse recebido, haveria de ser recebido pelas pessoas, ser respeitado pelos arrendatários ali da vinha. Mas não foi. Deus sabia muito bem que Jesus haveria de ser rejeitado, haveria de ser insultado, haveria de ser escarnecido, haveria de ser morto por mãos de homens iníquos. Deus não imaginou, Deus não ficou pensando assim, vai que eles vão receber Jesus, né? Vai que eles recebam a Jesus e respeitem a Jesus. Não foi da mesma forma. Deus sabia muito bem que Jesus haveria de ser rejeitado. Né? E mesmo assim ele enviou Jesus. Então, nós temos aqui algumas diferenças aqui que são importantes a gente observar. A outra diferença é a hora do ajuste de contas. Aqui na parábola, o dono da vinha viria ajustar contas com os arrendatários. Então, se o dono da vinha aqui representa Deus, aí nós encontramos um problema. Né? Porque no dia do juízo final, quem vai ajustar contas com os homens será o Senhor Jesus. Né? Porém, esse texto aqui não está falando do dia do juízo final. Esse texto aqui está falando do dia em que Jesus veio ao mundo. A aliança que Deus havia feito com Israel, agora personificava-se em Jesus Cristo ali, e Israel não o recebeu. Então, mas essas diferenças, elas não devem nos atrapalhar. Né? Por isso que eu tenho dito, não vamos ficar presos nos detalhes, vamos para o ponto central. Né? Mas agora, as semelhanças e não as diferenças são o que devem nos guiar na interpretação dessa parábola. Veja só as semelhanças que nós encontramos aí. Você tem esse quadro, aqui está pequenininho, está difícil de ler, mas na sua apostila está igualzinho, você acompanha na sua apostila. Você tem de um lado o dono da casa, né, o dono da propriedade, e do outro lado, na outra coluna, Deus. Né? Esse homem da parábola é descrito como dono de uma propriedade. Deus é o dono de toda a criação e especialmente da humanidade, especialmente dos homens. Né? Do Senhor é o mundo e tudo que nele se contém. Né? Do Senhor é toda a criação, diz o Salmo 24, verso 1. Né? Esse homem da vinha, ele plantou uma vinha. Deus estabeleceu uma aliança. A vinha aqui não é Israel. Nós veremos isso mais à frente. A vinha não é Israel. A vinha é a aliança, ela simboliza a aliança que Deus havia feito com Israel. Porque Jesus depois ele vai dizer na sentença dele que a vinha foi passada a outros arrendatários. Né? Da mesma forma ele falou, verso 43, portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então, era a aliança e não o povo de Israel
aqui simbolizado na vinha, né? Era a aliança, né? Deus, o dono da vinha, na parábola, ele fez benfeitorias, ele tratou do solo, pôs cerca na vinha, pôs uma torre, né? Fez um lagar, fez benfeitorias na vinha. Deus, da mesma forma, ao estabelecer a aliança dele com Israel, ele libertou Israel da escravidão, salvou o povo, constituiu os israelitas num povo para si, né? As benfeitorias, né? Os benefícios que Deus fez ao povo dele. O dono da vinha, ele confiou a arrendatários, né? Ele fez uma aliança com esses arrendatários. Deus também, ele confiou a sua aliança a Israel, né? Líderes, não só os líderes religiosos, mas também todo o povo. Deus fez uma aliança, Deus confiou a sua aliança a Israel, né? O dono da vinha, ele chegou o dia da vinha frutificar e apresentar os frutos que lhe tocavam, deveriam ser dados ao dono da vinha, né? Da mesma forma, chegou o dia de Israel apresentar os seus frutos de fé e crer no Messias, quando Jesus veio ao mundo, né? Quando Paulo chama a vinda de Jesus de plenitude dos tempos, né? Quando Jesus veio, chegou o momento de Israel vivenciar tudo o que ele havia recebido da revelação de Deus e aplicar à pessoa de Jesus. Mas igual àquela figueira frondosa, cheia de seiva, cheia de verdor, cheia de folhas, mas sem frutos, Israel também era uma figueira sem frutos. Não tinha fruto algum, fruto de fé. Não creu em Jesus, não recebeu a Jesus, né? O dono da vinha enviou servos aos arrendatários para receber os frutos que lhe tocavam. Eles espancaram e mataram os servos dele. Deus enviou profetas para colher os frutos de fé do seu povo. Não deram ouvidos aos profetas, né? E até mataram alguns. Aqui nós vemos uma clara referência a João Batista. João Batista havia sido morto, né? O profeta Isaías também. Reza a tradição que Isaías foi cerrado vivo, foi cerrado, foi amarrado entre duas placas de madeira e cerrado vivo, né? E outros profetas que morreram, né, foram escorraçados pelo povo, o povo não deu ouvidos, né? E por fim nós vemos que o dono da casa, o dono da vinha, enviou o seu próprio filho, o qual também foi morto por eles, né? Então aqui fica claro que se fala de Jesus, né? Deus enviou Jesus, seu filho, que além de ser rejeitado, também foi morto pelos iníquos, pelos homens perversos. Então essa parábola não tinha como, né? Porque Jesus deixou bem claro e os fariseus entenderam claramente a quem Jesus se referia nessa parábola. Eles entenderam justamente esse quadro que eles entenderam, né? Eles compreenderam. Então vamos lá. Após contar essa parábola, no verso 40 e 41, o Senhor Jesus faz uma pergunta. Aliás, 42, né? 40 não, é a pergunta, primeiramente a pergunta. Quando pois vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe, fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. É interessante a resposta deles, né? Eles poderiam muito bem dizer só assim, né? Eles vão, o Senhor da vinha vai tomar a vinha deles, vai expulsá-los. Mas é interessante que eles não pararam aí, eles continuaram, né? Ele vai também arrendar a vinha a outras pessoas que produzam, que dê a ele o arrendo da vinha, que paguem a ele o arrendo da vinha, né?
Preparando-lhes então para a aplicação que ele vai fazer no final dessa parábola, o Senhor Jesus então pergunta aos sacerdotes e fariseus, né, quando vier o dono da vinha, o que ele faria? E eles responderam assim, né? Alguns estudiosos pensam que esses principais sacerdotes e fariseus não eram os mesmos lá dos versículos 23 a 27, porque aqueles lá de 23 a 27, eles se esquivaram da resposta. Eles sabiam a resposta, mas não deram, se esquivaram, disseram que não sabiam, né? Nós já estudamos. E aí, esses aqui não, esses sacerdotes aqui, Jesus perguntou, eles responderam. Eu discordo de que sejam outros, são os mesmos. O que está acontecendo desde o versículo 23, o que está acontecendo é que o Senhor Jesus vem preparando para chegar nesse ponto. A parábola que nós vimos semana passada, a parábola dos 2 filhos, Jesus já deixou preparado o terreno para chegar a essa parábola, e nessa parábola eles entenderem perfeitamente e darem uma resposta, né? Então, aqui eu concordo que são os mesmos, desde o começo, os mesmos sacerdotes, os mesmos escribas, né? São os mesmos, não há mudança nenhuma aqui, né? Até mesmo porque tal afirmação não tem nenhuma consistência, dizer que eram outros, né? Não tem nenhuma consistência. Nós devemos também levar em conta que esses homens já vinham sendo confrontados por Cristo desde o versículo 24. Lá no versículo 24, quando o Senhor Jesus faz uma pergunta para eles, né? Quando eles fazem a pergunta, Jesus fala, antes de eu responder para vocês, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Desde o versículo 24, Jesus vem confrontando esses homens, né? Então, eles já estavam preparados, né? Outros 2 motivos pelos quais eles deram uma resposta correta e não fugiram como fizeram antes, né? Porque antes eles se esquivaram, disseram que não sabiam. Mas aqui não, aqui eles deram uma resposta, e uma resposta correta. Aliás, a única resposta que eles poderiam ter dado, né? Se eles dessem outra resposta, seria errado. Eles deram uma resposta correta aqui. Outros 2 motivos é que, primeiro, eles até então não entenderam que era deles que Jesus estava falando. Eles estavam pensando que Jesus estava falando do povo apenas, né? Sabe quando acontece muito isso, você está ali corrigindo uma pessoa, mas ela está fazendo questão de ver o erro do outro, ela não vê o próprio erro. Eles estavam fazendo isso, eles estavam ouvindo Jesus mostrar o erro deles, mas eles estavam achando que era o povo, pondo a culpa no povo e não vendo a própria culpa, né? Esse é um dos motivos, particularmente eu creio que esse motivo seja plausível, né? E o outro motivo, deles terem dado uma resposta correta para Jesus, né, essa resposta que eles deram para Jesus, é porque eles também esperavam, de alguma forma, que Jesus tropeçasse nas palavras e eles tivessem alguma coisa para acusar o Senhor Jesus. Olha só o que diz lá no verso 46. E conquanto buscassem prendê-lo, né, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Então, eles estavam buscando uma ocasião para prender Jesus. Eles queriam pegar Jesus em suas palavras para incriminá-lo. Depois, mais à frente, nós veremos, quando nós lermos, estudarmos sobre a condenação de Jesus, quando eles condenam Jesus, nós vamos ver que tudo que eles queriam para que Jesus fizesse para poder incriminá-lo, né, para que eles pudessem incriminar Jesus, tudo que eles queriam, eles falaram, só que de forma mentirosa, porque Jesus não fez nada daquilo. Mas todos os motivos que eles queriam para incriminar Jesus, eles forjaram mentiras, forjaram esses motivos para incriminar Jesus. Nós veremos isso quando chegar a hora, né? Mas seja qual for o motivo, eles caíram nas suas próprias palavras. No momento em que eles responderam assim,
fará perecer horrivelmente estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores, para que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Quando eles deram essa resposta, eles estavam assinando a própria condenação. Eles estavam se incriminando. Porque o que eles falaram aqui é justamente o que aconteceu. Deus tirou de Israel o reino. Nós vamos ver o que significa isso daqui a pouco. Tirou de Israel o reino e deu a um outro povo. No caso, a nós, gentios. Deus tirou a aliança e, aliás, a aliança sempre envolveu os gentios. Os gentios sempre fizeram parte da aliança de Deus. Mas até então não tinha chegado a hora dos gentios entrarem na aliança, dos gentios usufruírem da aliança. Naquele momento em diante, quando Israel permaneceu incrédulo em relação a Jesus, Deus então moveu a aliança dele para os gentios. Eles viram isso acontecer. E os gentios responderam com fé. É certo que hoje, lá em Israel, entre os judeus, temos ouvido falar de judeus convertendo-se a Cristo Jesus. Mas são pouquíssimos. Comparada à conversão dos gentios, de outras nações, comparada à conversão destes, a conversão desses judeus é pífia, ela é em número, falando em número, é muito pouco, muito pequena. O reino de fato, a aliança de fato, foi estendida aos gentios. Vamos ver isso com mais detalhes agora. Então, uma pergunta retórica. O que é uma retórica? A retórica não é somente a arte de falar bem, mas também a retórica é uma técnica na qual, por meio de perguntas, você leva a pessoa a refletir. Perguntas que você sabe que a pessoa sabe a resposta, mas com a retórica você faz com que a pessoa reflita no que você está falando. Isso é uma retórica. Então essa pergunta retórica que o Senhor Jesus faz aqui, nunca lestes nas Escrituras? Essa pergunta, nunca lestes nas Escrituras? Ele estava falando com quem? Pode responder, não é retórica não, pode falar, pode responder. Oi? Não. Ele estava falando com quem? Com os fariseus. Quem eram os fariseus e os principais sacerdotes? Homens que conheciam a fundo o Antigo Testamento. As Escrituras aí às quais o Senhor Jesus se refere é o Antigo Testamento. Eles conheciam a fundo o Antigo Testamento. Vocês nunca leram, não? Vocês são tão estudiosos das Escrituras. Vocês já viram aquele texto que diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Vocês nunca leram isso na Bíblia, não? Vocês nunca leram isso nas Escrituras? E agora, dá até para ver aqueles homens engolindo, engolindo a saliva. Lá vem. Eu até imagino um olhando para o outro assim e dizendo, a resposta nossa complicou para a gente. E aí Jesus então diz, portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Jesus pega as mesmas palavras da resposta que eles deram. Lá no versículo 41 eles falaram, a vinha será arrendada a outros lavradores que lhe remetam os frutos
nos seus devidos tempos. E Jesus pega as mesmas palavras, com os mesmos significados, né? E entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos, ou seja, os frutos nos seus devidos tempos, no tempo certo. Ali, naquele momento, Jesus falando com eles, os judeus estavam diante daquilo que Paulo, lá em Efésios, chama de plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? É o momento exato da história em que Deus havia preparado para que Jesus viesse ao mundo. Se Jesus tivesse vindo no ano 2019, obviamente seria da vontade de Deus, obviamente. Mas o momento exato da história em que Jesus veio há 2000 anos atrás, não foi só um momento propício na história, foi o momento que Deus havia determinado. E era o momento, agora, estando diante do Senhor Jesus, era o momento deles responderem com fé. Lembra do que o autor aos Hebreus fala? Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. O tempo da salvação se chama hoje. Eles estavam diante desse momento, diante de Jesus. Era a hora deles apresentarem os respectivos frutos, ou os frutos devidos. Porque Deus havia dado a Israel todas as condições de Israel frutificar. Deus havia dado todas as condições para que Israel desse a ele os frutos de fé. Deus mandou profetas. Primeiramente Deus transforma aquele amontoado de gente num povo. No povo dele. O povo de Israel não passava de um bando de escravos no Egito. Deus forma daquele bando de escravos um povo para si. Dá leis àquele povo, dá normas àquele povo. Deu profetas àquele povo para conduzir o povo na vontade dele. Deu sacerdotes para que esses sacerdotes ensinassem o povo a adorar a Deus do jeito que Deus queria ser adorado. Deus revelou-se a Israel, fez uma aliança com Israel, foi fiel a essa aliança. Na aliança que Deus havia feito com Israel, já estava anunciado também que essa aliança seria para os gentios. Estava tudo ali. Deus promete o Messias, diz como o Messias viria ao mundo. Você pega o livro de Isaías, Isaías descreve detalhadamente a vida de Jesus. E isso 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. Nós estamos no ano 2019. Imagine alguém escrevendo algo lá no ano 1319. Sobre alguém que viria nos nossos dias. E aí você pega o que essa pessoa está dizendo e é igualzinho ao que está acontecendo agora. Eles tinham tudo, mas não deram o fruto. Eu lembro quando eu era criança, lá no sítio dos meus pais, tinha uma macieira. E maçã naquela época era artigo de luxo. Era artigo de luxo. Não é coisa que você, como hoje, que você vai lá no hortifruti, você vai lá e compra de quilo, e se você não tomar cuidado, chega em casa e ainda perde ainda, né? Que é uma coisa tão comum hoje. Mas naquela época não. Naquela época, um menino lá da roça comeu uma maçã, era uma coisa muito rara. E tinha aquela macieira lá em casa, mas ela não dava fruto, não frutificava, mas estava lá. Eu lembro que naquele ano eu falei para a mamãe, assim, mamãe, eu vou cuidar dessa macieira, e eu quero ver ela dar fruto. Irmãos, eu regava aquela árvore,
A mamãe dava risada, porque uma árvore daquele tamanho não precisava regar, né? Mas eu regava aquela árvore. Pus adubo no pé da árvore, pus esterco, cuidei da macieira. E não é que ela me deu 2 maçãs? 2. Lembro certinho. Ela produziu 2 maçãzinhas assim, mirradinha. E eu estava aguardando aquela maçãzinha crescer para a hora certa, né? Para eu comer na hora certa. Aí o meu irmão mais velho, acima de mim, levou a namoradinha dele lá e, querendo fazer graça, comeu as 2 maçãs. Que raiva. A minha vontade foi cortar aquela macieira, irmãos. Né? A minha vontade foi cortar a macieira. Mas eu sei que eu não aproveitei. Né? Aí o meu irmão ainda falou que ela estava azeda. Que raiva. Né? Eu dei todas as condições para aquela macieira produzir, ela não produziu. E sabe, irmãos, até mesmo o ímpio não convertido, ele tem todas as razões, tem todos os motivos para crer em Deus e não crer. E por isso mesmo, ele é indesculpável. Lá em Romanos, capítulo 1, fala que os atributos invisíveis de Deus são vistos na obra da criação. Nós vemos em todo lugar, nós sabemos da existência de Deus. Por isso, tais homens são indesculpáveis. O homem não produz frutos de fé porque ele é incrédulo por natureza. Ele é incrédulo por natureza. A incredulidade do homem é algo terrível. Mesmo recebendo todas as condições para crer em Deus, ele não crê. Por isso que eu não tenho dúvidas de que alguém só pode ser salvo se for um eleito de Deus. Porque só Deus pode quebrar essa dureza do coração do homem. Essa incredulidade. Só Deus pode fazer isso. É um milagre mesmo. Não tenho dúvida disso. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Eles que viviam se vangloriando de conhecerem as Escrituras, né, o Antigo Testamento, mais do que qualquer outra pessoa, foram agora confrontados por Jesus com essas palavras. Nunca lestes nas Escrituras? Né? Essas palavras, elas se encontram, as palavras do versículo 42, elas estão lá no Salmo 118, versículo 22 e 23, né? E que na versão da Septuaginta, né, essa LXX aí, né, em algarismo romano, a Septuaginta, a versão dos 70, é o Salmo 117. A Bíblia Católica, ela é traduzida da Septuaginta. Então, se você pegar uma Bíblia Católica, você vai encontrar esse versículo no Salmo 117 e não no Salmo 118. Né? Eles ficaram calados diante das afirmações de Jesus. E Jesus aqui fez 3 afirmações estrondosas a respeito dele. A primeira é de que eles foram incapazes de ver Cristo nas Escrituras. Mesmo lendo as Escrituras, mesmo conhecendo as Escrituras, eles não conseguiram ver que aquele homem diante de quem eles estavam era aquele de quem as Escrituras falavam. Eles não conseguiram ver. Jesus aqui está chamando eles de cegos. Mas, né, no outro texto, Jesus chama eles de cegos guiando cegos. Né? Outra declaração que Jesus faz é que ele é a declaração da sua divindade. Né? Ao declarar-se como a pedra que os construtores rejeitaram, né, a pedra angular, o Senhor Jesus afirmava a sua divindade. Pois no Antigo Testamento, a figura da rocha, né, Deus é a rocha do seu povo. Você pode ver nessas referências bíblicas aí, né? Deuteronômio 32, versículo 4, 18, 30, 31, Salmo 18, 2, 31 e 46. Né? Você tem ali essa afirmação de que Deus é a rocha do seu povo. Então, quando Jesus fala que Ele é a pedra angular, que Ele é a rocha de esquina, a pedra angular, Ele está pegando um título de Deus no Antigo Testamento e aplicando a si mesmo. Ele está dizendo que Ele é Deus. Né? E por fim, em sua autoridade, Ele também haveria de aplicar severa sentença sobre Israel, começando ali pelos
líderes religiosos, né? Mas também por todo Israel. Israel foi posto num lugar de destaque entre as nações por causa da aliança que Deus fizera com ele, na qual recebera a revelação da pessoa de Deus e dos estatutos e dos seus estatutos e desígnios. Contudo, deixou-se levar pela arrogância e soberba, as quais levaram à incredulidade a respeito da pessoa de Jesus. O que leva um coração a ser incrédulo, a não crer em Jesus, é o pecado da soberba e da arrogância. Porque nós temos que crer em Jesus, não só como alguém que de fato existiu, que de fato veio ao mundo, aquele que os liberais chamam de Jesus histórico, né? Nós não devemos crer somente na historicidade da pessoa de Jesus, mas nós devemos crer em Jesus como nosso Salvador, como nosso Redentor. Mas para crer em Jesus como Redentor, como Salvador, eu preciso entender o porquê que eu tenho que crer nele como Redentor e Salvador. Por quê? Porque eu sou um pecador, miserável, condenado à danação eterna, condenado ao inferno, por causa do meu pecado, merecedor da ira de Deus. Então é por isso que eu preciso de um Redentor, eu preciso de um resgatador, eu preciso de um Salvador, que me salve dessa situação deplorável. Agora, como eu sempre tenho dito para você aqui, chega para um pecador lá fora, chega para uma pessoa lá fora e chama ele de pecador para você ver. Na igreja, falando para crentes, essa mensagem traz desconforto. Eu sempre ouvi isso em relação a outros pregadores, a outros pastores, até que um dia eu experimentei na própria pele. Uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, eu vou mudar de igreja. Eu disse: por quê? Porque cansei de ouvir que eu sou pecador. Você só fala que eu sou pecador. É uma mensagem negativa, eu não tenho uma mensagem positiva. Você só me chama de pecador, eu não aguento mais. Né? Eu falei: que pena que você ficou só com o pecador na cabeça, né? Que pena que você não prestou atenção no restante da mensagem. Porque toda vez que eu falo que eu sou um pecador, eu falo do Redentor, que é Jesus. Toda vez que eu falo da desgraça, eu falo da esperança. Toda vez que eu falo da condenação, eu falo da salvação. Toda vez que eu falo da miséria, eu falo da graça de Deus também. Que pena que você ouviu só metade. A outra metade, talvez você tenha dormido enquanto eu estava falando. Fazer o quê, né? Mas, irmãos, a incredulidade e a arrogância, a incredulidade, ela é fruto da arrogância de um coração que se acha bom demais, que não entende que precisa de salvação, que não admite que é um pecador depravado, que precisa da glória de Deus, que necessita de Deus. Né? E não só isso, né? Não só essa incredulidade, mas e mais. Israel chegou ao ponto de recusar não só os profetas, com as profecias que eram a palavra de Deus, como também o próprio Filho de Deus. Em consequência disso, Cristo lhes disse: o reino de Deus vos será retirado e será entregue a outro povo que lhe produza respectivos frutos. Agora entenda uma coisa aqui, irmão. Deus tirou a aliança dele com Israel e concedeu a nós, igreja de Cristo, para que nós apresentemos o quê? O que é que nós temos que apresentar a Deus? Frutos. Que frutos? Quais frutos? Frutos de fé em Cristo Jesus.
A igreja tem que mostrar que a fé, a esperança dela, a confiança dela está totalmente depositada na pessoa de Jesus. E não na placa denominacional, e não na estrutura que a igreja criou para si, mas na pessoa de Jesus. É na pessoa de Jesus. Deus tirou de Israel e concedeu a nós a aliança e espera de nós frutos, os respectivos frutos. Respectivos frutos, ou seja, frutos que respondam de acordo com a aliança que Ele fez conosco. Olha como isso é sério. Olha como isso é sério. Né? Opa, passei demais aqui. Quanto ao versículo 44, há uma questão textual aí que eu quero só falar com você. Se você pegar no texto original, no texto grego, você não tem o versículo 44. Ele aparece, né, essas palavras do versículo 44, aparecem lá em Lucas 20, 18. Então, os comentaristas, os exegetas, eles presumem que esse versículo aqui em Mateus 44, 21, 44, foi colocado aqui posteriormente, por aparecer lá em Lucas. No texto de Lucas, lá no texto grego de Lucas, aparece. Não tem, está lá o versículo, né? Não aparece no livro de Mateus. Mas aí a gente pergunta, né? Ele aqui compromete o texto? Muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. Se ele é canônico, ele é inspirado e está lá em Lucas 20, versículo 18, né, estar aqui também em Mateus não vai trazer problema algum. Né? Isso aí é só para no caso de alguém chegar para você e falar assim, você sabia que Mateus 21, 44 não tem no texto original? Aí você pode explicar para a pessoa, você pode dizer para ela assim, não, eu sei que não está, mas ele aparece lá em Lucas. Né? Possivelmente, posteriormente, depois que Mateus escreveu o Evangelho, alguém colocou esse versículo de Lucas em Mateus. A pessoa não inventou, a pessoa não tirou da cabeça dela algumas palavras e colocou aí. Não, ele pegou de um outro livro bíblico e colocou aqui, não há problema algum. Né? Seria esquisito se ele pegasse, falasse uma coisa que não tivesse nada a ver, que não constasse em livro bíblico nenhum. Né? Lembrando, por exemplo, que o Senhor Jesus acabou de fazer isso. O Senhor Jesus pegou o texto de Isaías, ou melhor, o texto do Salmo 118. Ele pegou o texto do Salmo 118 e colocou aqui no versículo 42. Né? Estamos lidando com o texto sagrado, com o texto bíblico. E Lucas, Mateus e todos os demais falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então não há problema algum nisso não, tá? Não, isso é uma suposição. Isso é uma suposição, né? Mas que faz sentido. Né? Foi colocado depois de que Mateus escreveu. Porque no texto original de Mateus não consta. Né? Os primeiros manuscritos que aparecem, né? Os primeiros manuscritos que aparecem, incluindo aqui no texto de Mateus, é no 2º século. Né? Mas não compromete nada não. Sim? Sim. 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 Uhum. Sim. Além do que nós precisamos entender que embora eles escreveram em anos diferentes, mas foram mais ou menos na mesma ocasião, na mesma época, né? No mesmo período de tempo. E um buscou informação no outro. Né? Um busca informação no outro.
Vamos lá, o significado então das duas parábolas, encerrando aí então o estudo, né? O significado, ambas têm o mesmo significado, ambas apontam, né? A parábola dos 2 filhos e a parábola dos lavradores maus apontam para a incredulidade dos líderes religiosos. Eles não tiveram dúvida, se até aqui eles achavam que Jesus estava falando para o povo, ou falando do povo de Israel, agora eles entenderam claramente, verso 45 diz, os principais sacerdotes e fariseus, ouvindo estas parábolas, né, a dos 2 filhos e a dos lavradores maus, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E o que é que Jesus estava mostrando para eles? O pecado da incredulidade deles. Eles receberam de Deus a aliança, Deus mandou os seus profetas, Deus depois mandou o seu próprio filho, eles mataram os profetas, expulsaram a outros, depois Deus manda o seu próprio filho, e no final daquela semana, Jesus haveria de ser morto pelas mãos desses homens. Agora, tenha isso em mente, esse momento aqui, e dê um pulo, vá um pouco mais à frente, no final daquela semana, quando Jesus é morto. Quando eles condenam a Jesus. Essa parábola estava fresquinha na cabeça deles. Porque Jesus contou essa parábola na terça ou na quarta-feira daquela semana. Na terça-feira. Na sexta-feira, na quinta-feira à noite, de madrugada, Jesus foi levado, de quinta para sexta, foi levado para o Sinédrio, para ser julgado. Será que um não falou para o outro? Mas nós não estamos fazendo exatamente o que aquela parábola que ele contou naquela parábola? Nós permitimos que João Batista fosse morto e agora nós estamos matando Jesus, condenando Jesus. Será que eles não pensaram nisso? Se pensaram, ignoraram, né? Bem, não sabemos. Mas estava ali, vívido, né? Fresquinho na cabeça deles, essa parábola, né? Além de incrédulos, esses homens também eles eram covardes, porque eles temiam o povo, né? E conquanto buscassem prendê-lo, né? Apesar de buscarem prender Jesus, eles temiam as multidões. Porque as multidões consideravam Jesus como profeta. E eles sabiam, estavam em número menor, se eles pusessem as mãos em Jesus, eles seriam atacados também. Covardes, né? Covardes. Covardes. Eles já mostraram a covardia deles antes, né? Lá no capítulo, lá no versículo 27, né? E responderam a Jesus, não sabemos, mas eles sabiam a resposta. Só foram covardes e não disseram. Aqui, mais uma vez, eles mostram a covardia deles. Consideravam Jesus, o povo considerava Jesus um profeta. E eles tinham medo do povo, né? Típica atitude de covardes, né? Aplicação prática para nós, irmãos. Deus nos dá todas as condições para apresentarmos a Ele os frutos de fé na pessoa de Jesus. De Deus nós recebemos a perpétua aliança, uma aliança perpétua, né, que não jamais acabará. Recebemos a capacitação para preservarmos essa aliança. E essa capacitação é por meio do Espírito Santo em nós, por meio de uma vida de santidade, por obediência à palavra de Deus. E também nós recebemos a garantia dos benefícios eternos dessa aliança. Ou seja, nós temos não só os motivos, mas toda a motivação para sermos fiéis a Deus, para crermos em Jesus e para sermos fiéis a Ele, né? Quando não apresentamos os frutos de fé em Jesus, é porque de nossa parte algo está errado. Israel deixou-se levar pela soberba,
que fomentou sua incredulidade. Termos uma compreensão correta da aliança de Deus nos preservará em humildade, gratidão e santidade na presença dele. Nós precisamos ter em mente uma visão correta da aliança de Deus conosco. Deus fez uma aliança conosco, a qual nós não merecíamos. Nessa aliança, Deus nos cumula de bênçãos insondáveis, infinitas, por meio de Jesus. Nessa aliança, Deus nos capacita e diz que Ele será o nosso Deus e nós lhe seremos o seu povo, a sua família. Nós temos não só os motivos, mas também todas as motivações para perseverarmos nessa aliança, para preservarmos essa aliança e apresentarmos a Deus frutos de fé na pessoa de Jesus. E aí, para a nossa reflexão, em Cristo, a pedra angular, né, Cristo que é a pedra angular, o homem é construído ou destruído. Qual é o seu caso? Você está sendo edificado sobre Jesus? Ou você está fazendo o que Jesus disse aqui, né? Todo aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Todo que se levanta contra Cristo, ou vai ser destruído, ou vai ser reduzido a pó, ou se Cristo cair, ou se essa pedra cair sobre a pessoa, né? Se a condenação vier sobre a pessoa será reduzida a pó. Ou estamos sendo edificados por Cristo, construídos em Cristo, ou somos destruídos por Cristo. Qual desses é o nosso caso? Construídos ou destruídos? Que Deus nos abençoe.